Mas vamos lá. Boa noite a todos. Hoje eu iniciarei a aula de uma forma bastante salutar. Imaginem o seguinte: uma paciente chega no consultório dizendo que está com uma tosse irritante e que já fez alguns exames e não foi diagnosticado nenhuma doença organicamente justificada, mas ela está com essa tosse constante. E uma outra paciente chega no consultório também e diz que está cega, não consegue enxergar. Então, essa mesma paciente que está cega foi examinada por oftalmologistas, por especialistas, e nenhum exame levou ao diagnóstico de alterações nos olhos, no globo ocular, em nenhum lugar que justificasse uma cegueira orgânica. No entanto, ela está cega. Uma outra paciente, então, chega no consultório com a queixa de que teve uma paralisia do lado direito, mas foi examinada e nenhum médico conseguiu diagnosticar, nenhum neurologista conseguiu diagnosticar uma causa orgânica, neurológica para essa paciente. No entanto, ela tem uma paralisia. Ou ela teve uma contratura muscular que não se justifica também. Pois bem, então esses pacientes, eles procuram o médico lá em 1894, mais ou menos, na Alemanha. E os médicos, por falta de consenso em diagnósticos, eles dizem que o que está ocorrendo com esses pacientes é simplesmente uma necessidade de atenção. E esses pacientes continuam dizendo que estão sofrendo muito por causa desses sintomas. Esses pacientes reclamaram, chegaram com essas queixas para os médicos. Eles não conseguiram detectar causas orgânicas, desconsideraram os sofrimentos causados para esses pacientes, causados a esses pacientes. Então, há um médico neurologista, um médico que se preocupa com esse sofrimento dos pacientes e compreende que esses pacientes estão em estado de sofrimento e que esse sofrimento precisa ser levado em consideração. Arriscam? De que médico nós estamos falando? Nós estamos falando de Freud, vienense e fundador da psicanálise que nós conhecemos. Freud se preocupou com o sofrimento das pessoas que tinham esses sintomas. Agora, havia uma pesquisa já antiga sobre histeria. Nós estamos falando de histerias, digamos, de conversão. Quando é que é uma histeria de conversão? Quando essa histeria atinge o corpo, se converte em algum sintoma do corpo, como no caso dessas contraturas, no caso dessas paralisias, no caso dessas cegueiras e de diversos outros sintomas para os quais não tinha causa orgânica médica. Então, como Freud desenvolve sua psicanálise? Ele percorre um longo caminho até chegar à psicanálise, tal como ela é, tal como nós a conhecemos. Ele perpassa vários métodos e várias pesquisas. Então, a psicanálise, ela se desenvolve ao longo do tempo através da investigação teórica, da prática terapêutica e da investigação de um contexto sociocultural. No contexto médico, há uma vasta investigação sobre histeria, que é o nosso assunto de hoje. Veja, a palavra histeria, ela deriva de uma palavra grega, que significa útero. Então, se associavam as histerias ao útero, a esse aspecto feminino, de raiz, de gerador, daquilo que gera, do útero. E aí, os pacientes que procuraram Freud, Charcot, Breuer, eram mais pacientes femininos do que pacientes masculinos. Então, a histeria, quando estudada, ficou muito associada a
pacientes femininos. A histeria ficou muito associada a pacientes femininos. Só que depois se percebeu que a histeria se manifestava em homens também. Então, surgiu a abordagem também da histeria masculina. Veja, o que é histeria para Freud? O termo histeria, como eu falei, vem da palavra grega histera, que quer dizer matriz ou útero, raiz, para se referir ao corpo feminino, ao aspecto feminino. A histeria é aquilo que dá impulso aos estudos de Freud em direção à psicanálise. A histeria e a neurose obsessiva são dois diagnósticos dentro do campo da neurose, tão estudada na psicanálise. Como era definida a histeria investigada por Freud? Bom, havia grande dificuldade, como eu já falei, de definir uma pessoa histérica. Lá mesmo nas pesquisas antigas, tanto na Idade Média como nas pesquisas mais antigas, é estudada há muito tempo. Então, por causa da variedade de sintomas, porque podem ter muitos sintomas variados, e esses sintomas, às vezes... Então, por causa dessa variedade, dessa variação, e por causa dessa ambiguidade, era muito difícil um diagnóstico preciso da histeria. Aí, por exemplo, a gente pode perguntar: que sintomas podem servir de exemplo para a histeria investigada por Freud? Aí veja, depressão, euforia, anestesia de partes sensoriais, hiperestesia também, amnésia, lembranças exacerbadamente detalhadas, paralisia motora, contraturas, cegueira, mutismo, verborreia. Um vasto conjunto de sintomas eram trazidos por pacientes histéricos para serem examinados. Agora, por que é que a histeria ganha atenção e se torna importante na psicanálise de Freud? Bom, como já foi falado, no começo, a histeria era considerada apenas uma necessidade de atenção, isso por alguns médicos, justamente por causa da confusão de tantos sintomas intermitentes. Quero dizer, esses médicos que não conseguiram um bom diagnóstico da histeria, eles acabaram desconsiderando o sofrimento do histérico, daqueles pacientes que vinham com histeria. Porém, como já foi dito, Freud deu importância a esse estudo da histeria por causa do sofrimento que esses sintomas geravam nos pacientes. Agora, como é que Freud desenvolve seu estudo sobre a histeria? A histeria acaba ganhando uma centralidade nos estudos de Freud, nos estudos iniciais da psicanálise de Freud, por causa das queixas clínicas dos pacientes. Foi através das queixas clínicas que o tratamento desenvolvido por Freud, influenciado por seus pares, os seus parceiros, pôde evoluir dentro de um arcabouço teórico e também prático no desenvolvimento, na construção da psicanálise. Então a gente pode perguntar também, qual é a primeira busca que Freud faz em torno da cura da histeria? Freud teve notícia de um médico parisiense chamado Charcot. Freud procura Charcot. E Charcot se torna a primeira influência para Freud nas investigações sobre histeria. Charcot considerava a histeria uma patologia que tinha uma psicogênese. Para Charcot, a histeria nascia do âmbito psíquico, né? Era uma patologia originada no âmbito psíquico por traumas concretos. Por exemplo, alguém tinha um acidente e a partir daí desenvolvia um trauma. E a partir desse trauma desenvolvia algum tipo de histeria, originada no âmbito psíquico com predisposição hereditária. Charcot também dizia que para a pessoa desenvolver a histeria, ela precisava ter uma disposição hereditária. Mas ele concordava com o ponto de vista que diz que a histeria não tem fundo orgânico. Então, Charcot pesquisava a histeria através do método hipnótico. Então, veja, Charcot, o médico francês Jean-Martin Charcot, pesquisava a histeria através de um método hipnótico. O que é que ele fazia? Ele hipnotizava as pessoas e reproduzia os sintomas histéricos nessa pessoa. E ele também hipnotizava a pessoa para dissolver os sintomas histéricos nessa pessoa.
Freud toma conhecimento. Freud, que era um médico vienense, toma conhecimento desse parisiense, desse francês, Charcot, e procura Charcot. Então, a gente pode perguntar qual é a primeira parceria que Freud estabelece na investigação sobre tratamento da histeria. Ele procura primeiro Charcot, aprende sobre hipnose com Charcot, com Jean Charcot, um médico francês. Depois que Freud aprende com Martin Charcot, ele volta para Viena, ele estabelece uma parceria com um outro médico bem conhecido, que também trabalhava o problema da histeria, chamado Joseph Breuer, o primeiro parceiro no estudo e no desenvolvimento de experiências que visavam a cura das histerias. Breuer também usa a hipnose, junto com Freud. Eles desenvolvem um trabalho. E aí a gente está falando de vários anos, calcula-se 10 anos ou mais de experimentos de Freud e Breuer na busca da cura das histerias. Mas vamos voltar um pouquinho para o que a gente falou antes sobre histeria. A palavra histeria vem de histera, que é uma palavra grega e que significa matriz, ou significa útero, ou raiz. Então, se referindo justamente ao aspecto feminino. E acreditava-se que quando havia alteração uterina ou alteração da matriz, eram produzidas histerias, que poderia ser ataque epilético, poderia ser contraturas, poderia ser cegueira, poderia ser paralisias, poderia ser, digamos, uma enxaqueca, que quando examinada não tinha causa orgânica médica. Na Idade Média, em alguns momentos da história sobre a histeria, acreditou-se, inclusive, que a histeria era coisa do demônio, né? Que era manifestações demoníacas, né? Eu só estou dizendo, há um longo período de estudo, de pesquisa sobre histeria. Então, para Freud, ele tem duas perspectivas através das quais investiga a histeria, que ele chama histeria de angústia e a outra histeria de conversão. Daqui a pouco a gente fala do que é uma e do que é outra. Vamos voltar um pouquinho no que eu comecei a falar, que é para a gente tomar pé da importância da histeria nos processos terapêuticos, tá? Vocês imaginem novamente um paciente chegar num consultório e dizer, doutor, eu estou cego. E o médico fazer todos os exames e dizer, não, você não tem uma causa orgânica para a cegueira. Mas ele diz, mas eu estou cego. Ou você encontrar um paciente num consultório dizendo, doutor, a minha mão esquerda está paralisada. E ele dizer, não, mas não tem nenhuma causa neurológica que justifique isso. Ele, não, mas eu não posso mover minha mão esquerda. Ou sintomas parecidos. Eu tenho uma dor de cabeça localizada entre os olhos que não desaparece e nunca encontraram a causa para isso. Aí eu faço um pequeno intervalo e pergunto a vocês, vocês já ouviram falar de casos desse tipo, não ouviram? De pessoas que têm sintomas bem evidentes. Você já ouviu falar sobre isso, Daiane? Uhum. Que tem pessoas que têm sintomas bem claros e vai para o médico e não tem nenhuma justificativa orgânica na medicina, mas ele tem. E não só tem os sintomas, como tem também consigo o sofrimento causado por esses sintomas. Então, para os primeiros médicos, pesquisadores da histeria, que atendiam pacientes histéricos, por causa da variação de sintomas, eu volto a dizer, da dificuldade que se encontrava para se atingir um diagnóstico mais preciso, eles então decidiram que esses pacientes estavam assim por falta de atenção, né? E por falta talvez por alguma espécie de carência, né? Freud insistiu em fazer uma investigação. Freud e outros parceiros insistiram em fazer uma pesquisa mais aguçada. E por que esses médicos decidiram? Porque eles, eu vou dizer assim, não tem nada de mais em que eu diga, eles se compadeceram do sofrimento
dos pacientes. Não, a gente não pode simplesmente desprezar esses pacientes. E aí se iniciou uma vasta pesquisa em torno dos motivos, das causas da histeria e de como encontrar meios terapêuticos para curá-la. Os primeiros experimentos, eu gosto de ser repetitivo, porque pela repetição, já me disseram uma vez que a repetição é a mãe do saber. Eu não sei se é, mas eu acho que funciona de alguma forma. Então, veja, nós já dissemos que foram várias as pesquisas. O primeiro caminho que Freud traça é encontrar Charcot, aquele médico parisiense que trabalhava com a hipnose para investigar. Veja, eu friso, Charcot não usava a hipnose para curar as histerias. Charcot usava o método da hipnose para pesquisar. Ele conseguia, pela hipnose, desfazer alguns processos de histeria e ele também conseguia induzir o paciente a entrar em alguns processos, reproduzia alguns sintomas em alguns pacientes. Então, ele foi, inclusive, criticado por algum público justamente por causa dessa atitude de pesquisador que usava os pacientes como uma cobaia. É dele que Freud aprende as técnicas de hipnose. E, voltando, Freud faz uma parceria com Breuer, que também era um médico que trabalhava na investigação, mas também na investigação de técnicas de cura de processos histéricos. É com ele que Freud estabelece uma parceria e começa a trabalhar com esse método também hipnótico, mas aí num processo já de busca de cura para a histeria. Agora, qual é a primeira parceria? É com Breuer, de fato. Porque com Charcot, o que Freud vai buscar é conhecimento. Vai buscar o conhecimento sobre hipnose, algumas teorias das causas da histeria, que aquelas que Charcot defendia, que não era de causa orgânica, era uma doença que tinha uma psicogênese, né? Ela nascia a partir da mente. Era uma doença psíquica, né? Ela nascia da psique, ela nascia da mente do paciente e depois era reproduzida como sintoma no corpo. E para Charcot, ela tinha também um cunho hereditário, tinha que ter algumas condições hereditárias para o desenvolvimento dessa doença, porque, de fato, a histeria é um tipo de patologia. Agora, de que modo Freud evolui em suas investigações sobre histeria? Freud conclui que, além dos traumas concretos, porque Charcot dizia que a histeria nascia de traumas, mas de traumas concretos, por exemplo, de acidentes, que depois reproduzidos na memória do paciente. Freud conclui que, além desses traumas concretos, há também uma grande importância a ser dada à vida amorosa, erótica do histérico. Freud diz, tem esses traumas, mas a gente precisa levar em consideração a vida erótica do paciente. Tal vida erótica se reflete ou se refere à relação mãe-filho, pai-filho, e todos quaisquer laços amorosos, laços eróticos no sentido de amorosos. Agora, de que modo essa teoria, isso é justamente o que forma a teoria da sedução infantil, que as histerias tinham causa, os sintomas histéricos tinham causa no que ele chamou de sedução infantil, de teoria da sexualidade, que em algum momento a criança tinha sido seduzida por um adulto e que as histerias depois se reproduziam em algum momento por lembranças desses episódios. Cada vez que o adulto já se lembrava desses episódios infantis, ele manifestava algum sintoma histérico. E é assim que o trauma sexual infantil passa a ter grande relevância na cura da histeria para Freud. Quer dizer, em outras palavras, o histérico se defende de uma rememoração do trauma sexual infantil através de uma neurose de defesa. Aí é esse nome que recebe, neurose de defesa. Ele não quer
reviver através da memória, da reminiscência, aquilo. Então, veja, Freud acrescenta um novo fator, uma nova causa. Já não é mais apenas de traumas concretos, como queria Charcot. Essa é a nova teoria de Freud, teoria da sexualidade. O que ocorria era um recalcamento dessa memória por parte do histérico, né? Agora, qual é a primeira obra que Freud chegou a escrever sobre a sua psicanálise? A primeira obra de Freud sobre a psicanálise que ele desenvolve chama-se A Interpretação dos Sonhos. Eu já apresentei para você, inclusive, os 2 fascículos dessa obra chamada A Interpretação dos Sonhos. Mas a obra que realmente dá curso à formação, ao desenvolvimento da psicanálise de Freud, chama-se Estudos sobre a Histeria. E essa obra ele publica com o médico Joseph Breuer, que era o parceiro dele nas investigações, né? Essa obra foi publicada em 1895 por Freud em parceria com Breuer. Agora, quais os conceitos apresentados nessa obra sobre a histeria? Ou Estudos sobre a Histeria, publicadas em 1895 por Freud e Breuer, né? Os autores foi uma coautoria. Quais os conceitos envolvidos nessa obra, né? Essa obra, ela traz a maioria dos embriões, dos conceitos da psicanálise de Freud, tais como angústia, o conceito de defesa, o conceito de recalcamento, o conceito de inconsciente, começa a aparecer nessa obra. Freud, em Estudos sobre a Histeria, sintetiza a tese, né, sintetiza a sua tese dizendo, aliás, um dito muito conhecido entre psicanalistas, a síntese dita por eles através dessa obra os histéricos sofrem de reminiscência, que todo histérico sofre de reminiscência, sofre de lembrança, né? De lembranças que ele não quer vivenciar. Bom, é somente ao esgotar as suas experiências com hipnose junto a Breuer que Freud desenvolve uma técnica chamada técnica de associação livre, que a gente depois vai investigar o que é em psicanálise a técnica de associação livre, né? Isso para tratar da histeria. Quando ele desenvolve essa técnica de associação livre, ele já abandona aquela teoria da sedução infantil, porque ele compreende. O abandono se dá justamente porque ele compreende que nem sempre o paciente se lembra exatamente do ocorrido traumático. Às vezes o próprio paciente distorce, às vezes o paciente também cria uma fantasia na hora de narrar as associações. Então, o desejo do paciente às vezes, é diferente daquilo que ele diz. Por exemplo, o paciente pode narrar um verdadeiro horror de um assédio sexual e transformar o seu algoz num verdadeiro monstro em sua narrativa, quando, na verdade, o que ele tem por detrás é o desejo daquela invasão sexual que ele sofreu. Isso é possível. Ele deseja aquele episódio, contudo, em sua fantasia, ele narra justamente o contrário. Quando Freud percebeu isso, ele abandona essa narrativa da rememoração dos traumas da forma que ele fazia através da hipnose com Breuer, e aí cria a associação livre, uma outra técnica chamada associação livre. Bom, mas voltemos um pouco para o começo da nossa conversa de hoje. Imagine que você é um terapeuta ou médico e o paciente chega lhe apresentando um sintoma que não é justificado pela medicina. Hein, Eveline? Você está ouvindo isso? Oi, Daniele, você consegue ouvir bem o que eu estou falando? Estou escutando, sim, Racido. Ok. Eu consigo ouvir você também, professor. Ok. Dixon também está ouvindo? Estou ouvindo. Francisco também está ouvindo, Francisco? Oi, estou ouvindo. Ótimo. Então percebam, nós estamos falando de uma coisa muito séria, sabe por quê? Porque são milhares e milhares de casos desse tipo ainda hoje. E lá naquela época de Freud, era intenso o volume de pacientes histéricos.
principalmente mulheres, que apresentavam sintomas bem importantes que produziam sofrimentos e não tinham uma causa orgânica médica. Então, o sofrimento gerado nesses pacientes levou esses médicos a desenvolver uma pesquisa séria sobre um problema que vem desde a antiguidade e que foi tão associado ao feminino, que foi tão associado à mulher. E começaram a aparecer pacientes masculinos para isso. Agora, imagine que você é um terapeuta, um psicólogo, que recebe um paciente desse tipo em sua sala, em seu consultório, dizendo, olha, eu já passei em todos os médicos, nenhum deles chegou a dizer, a justificar, através de uma ótica científica, causas orgânicas para o meu sintoma. E, contudo, eu tenho anestesia de algumas partes do meu corpo. Eu não sinto algumas partes do meu corpo. Ou eu tenho paralisia de algumas partes do meu corpo. Então, veja, depressão. Nenhum deles conseguiu detectar causa. Ou uma hipersensibilidade também, um sintoma de euforia exacerbado. Os médicos não encontraram nada que justifique, mas você os tem e sofre com eles. E aí, para esses sintomas, existe uma psicogênese. Existe uma psicogênese, que a Daiane escreveu no chat. Então, ela está dizendo, do mesmo jeito que não sente uma parte do corpo, né? Pode se sentir... Sim, é isso mesmo, Daiane. Você pode ter ou a anestesia ou uma hiperestesia, que é o termo técnico correto. Então, pode acontecer isso também. E você procura uma causa médica, orgânica, e não existe. A esses casos para esses casos se diz que eles têm uma psicogênese, eles são de causas psíquicas. E deve-se levar muita importância porque eles trazem um profundo sofrimento, é uma doença, né? É uma patologia que ganha o nome de histeria. Doenças psicogênitas que não têm causas médicas orgânicas. Se tornaram objetos de estudo de médicos como Freud, como Breuer, como Charcot, na França, e o mais importante de tudo que eu estou dizendo é a partir dessas pesquisas, é a partir dessas queixas médicas que surge, que nasce a psicanálise. A psicanálise de Freud é produto, e, portanto, de todas as outras psicanálises. É produto, ela é filha justamente do estudo sobre histeria, né? Então, qual foi a obra que eu falei para vocês que é a obra mais importante, que traz todos os embriões dos conceitos de Freud? O nome da obra é Estudo sobre Histeria, que é uma coautoria de Freud e Breuer, 95. 1895. 94 ou 95? Hã? 95. Vamos brincar um pouquinho de fazer história, né? Vamos sim, é muito bom para a gente contextualizar, né, o que a gente diz. Ele lançou essa obra com Breuer, seu parceiro, em 1895. E 5. Sim. Tá certo? Muito bem. E é essa obra que vocês devem ter na estante de vocês, né? Estudos sobre histeria. E devem ter também a primeira, qual foi a primeira que ele lançou? Interpretação dos sonhos é o nome dela, né? Então, histeria pertence ao campo das neuroses, certo? O que é que a gente falou que é uma neurose? Nós temos inconsciente, ego e superego. Então, o ego é um conjunto de mecanismos de defesa. Cada vez que nós lutamos para recalcar alguma moção pulsional que vem do inconsciente, nós usamos uma parcela de energia para esse recalcamento. Isso significa que no nível ou no outro, todos nós somos neuróticos. Muito prazer, eu me apresento a vocês. Eu sou um desses neuróticos, porque tenho ego.
e todo aquele que tem ego, numa dada medida, é neurótico. Aí você tem as neuroses patológicas mais avançadas. A histeria, por exemplo, de conversão, é aquela histeria que não é só mais uma lembrança simples, ela agora passou a ser ou uma histeria de conversão, quando não produz quando ela produz um efeito no corpo, como esse, quando ela somatiza, ela converteu a defesa daquele trauma que ela não quer sentir, né? O ego converteu, a pessoa converteu esse recalcamento, essa defesa, se tornou tão intenso que ela converteu essa energia num sintoma sério no corpo. Nós estamos falando da fabricação de patologias a partir da energia psíquica, né? Da força do recalcamento que acaba se convertendo numa histeria. E, portanto, esse tipo de histeria recebe o nome de histeria de conversão, né? Quando se examina o paciente com profundidade que ela não é uma histeria de conversão, ela pode ser, na ótica de Freud, aquele segundo tipo de histeria, que é a histeria de angústia. Há ali a presença de uma angústia que promove um desequilíbrio na vida do paciente. Agora, como é que Freud tenta tratar as duas histerias? Eu estou sendo repetitivo, mas isso por causa de uma certa didática que eu uso. Ele primeiro visita Charcot para receber a técnica de hipnose. Depois ele faz uma parceria com o médico Joseph Breuer e começa a trabalhar agora com a hipnose para a cura de histerias. Só que o Charcot, como já foi dito antes, ele não usava a hipnose para curar histerias, mas apenas para fazer pesquisas. Freud passa a usar para a cura da histeria a hipnose através de um processo que é chamado de catarse ou catarsis. O paciente era levado a um estado hipnótico para rememorar os seus traumas, seus episódios traumáticos e reabsorver de forma íntegra esses episódios traumáticos, fazer narrativas sob hipnose e ser liberado desses traumas. Então, existe um personagem, existe um paciente que se tornou clássico, príncipe, um paciente, um caso, né? Porque no livro Estudos sobre a Histeria, de Freud e Breuer, os dois vão dar vários exemplos, vão narrar vários casos de pacientes. O mais famoso é chamado o caso de Ana O, que é uma paciente que tinha paralisia, tinha vários sintomas bem graves, histéricos, que foram tratados por Freud e se tornou o mais importante, né? Assim, estudos sobre a histeria é um caso, tem foco nesse caso que se tornou um caso clássico das investigações e também do exercício de Freud. Pois bem, pessoal, veja que a psicanálise, ela não trata de casos tão simples, ela não é uma simples técnica de hipnose, tal como é feita hoje por alguns. A gente está falando de um estudo, de uma pesquisa prolongada por médicos que se tornaram referências no mundo, né? Então vamos lá. Eu abro um pequeno espaço para a gente fazer perguntas sobre isso. Vamos lá. Que tipo de curiosidade a gente desenvolveu até agora? Eu poderia, com a minha mania, né? Eu poderia perguntar, será que de vez em quando a gente que é terapeuta recebe alguns histéricos na nossa sala e não sabe que estamos lidando com um caso ali de histeria? Hein, Vanusa? Estamos lidando com casos de histeria. E nós mesmos, alguns casos, alguns problemas, alguns sintomas que temos, né? Será que nós desconhecemos que aquilo também são sintomas histéricos? Aquela enxaqueca que a gente tem, ou coisas que a gente sente, as mais variadas possíveis, que se tornam significativas, né?
Por que é que eu estou fazendo essa pergunta sobre nós mesmos? Quando Freud tenta fazer uma autobiografia, ele em algum momento quer mostrar a metapsicologia da psicanálise. O que é a metapsicologia da psicanálise? Eu não sei se posso usar o termo metapsicanálise. Quando a gente diz meta, a gente está dizendo que a psicanálise, ela analisa a si mesma. Ela analisa a si mesma. O que é que eu estou fazendo? Por quais processos eu estou tratando os meus pacientes? O psicanalista, ele analisa sua própria análise, né? É uma espécie de metapsicologia. Então é muito importante para o terapeuta que o terapeuta pergunte a si mesmo: e sobre mim? O que é que eu estou tratando? E sobre as minhas técnicas, o que eu posso pensar delas? O que é que eu posso pensar da técnica de hipnose? O que é que eu posso pensar da técnica de compressão? O que é a técnica de compressão? Olha, antes de passar para a técnica de associação livre, Freud experimentou uma técnica chamada técnica de compressão. Ele pressionava a testa, as têmporas do paciente, para que o paciente trouxesse à tona algumas coisas do seu inconsciente. Que interessante, o que é que você falou, Racido? Ele pressionava a cabeça de um paciente. Ah, mas isso tem alguma coisa a ver com aquela técnica que o pessoal está usando hoje de colocar as mãos no cérebro da pessoa e tal? Não sei. Eu sei que Freud usou essa técnica chamada técnica de compressão, que aí, através de uma espécie de neuroreflexologia, se esperava dela que ela trouxesse à tona o material recalcado, reprimido. Porém, ele notou uma coisa, que era muito grande o número de pacientes que apresentavam resistência para essa técnica. Ora, eu estou dizendo, era grande o número de pacientes que não permitia que as coisas viessem à tona através dessa técnica. Então ele percebeu que essa técnica não funcionava tanto como se esperava, né? Eu estou dizendo que antes de chegar à clássica técnica de associação livre, tão usada na psicanálise de Freud, antes de chegar em sua psicanálise com a estrutura, com as tópicas que ela tem, com as divisões psíquicas, as divisões das instâncias psíquicas que ela tem, Freud trilhou um longo caminho de anos de pesquisas e de experimentação de técnicas diversas, né? Nós sabemos que Freud divide o aparelho psíquico em três partes. Qual é a divisão do aparelho psíquico? Primeiro, talvez baseado nos estudos de Charcot, de Breuer e dos médicos parceiros que acreditavam que os traumas eram concretos e de ocorrências passadas e que não falavam de coisas mais profundas, de um inconsciente mais profundo, ele falou apenas de inconsciente no começo, né? Mas depois ele falou de id e de isso, se referindo a estados muito mais primitivos do que traumas concretos ocorridos dentro de uma determinada espaço-temporalidade. Então, essa divisão posterior passou a ser id, ego e superego. Não é isso? Essa é a divisão que nós temos. Vocês precisam fazer anotações sobre tudo isso. Aonde é que estavam os recalques nessa divisão? Quem é que recalca? Quem é que reprime? Desses três, aquele que reprime é o ego. Como eu já falei, o ego é um sistema de defesa que nós temos para não deixarmos vir as coisas que nos vêm do nosso lado mais instintivo, do nosso lado de herança animal ainda. E quem é que nos manda ordem para reprimirmos? Essas ordens vêm do nosso... Quem é que arrisca? De onde é que vêm as ordens para a repressão? Superego. Do superego, que é aquele que são as condições socioculturais envolvidas nesse processo do superego. É o juiz, né?
o superego é o nosso censor, o nosso juiz, né? Agora, é bom a Jerusa ter falado isso, porque na cura das histerias, o que vai ser levado em consideração, depois de se experimentar várias técnicas, desliga o microfone, tá? Depois de se experimentar várias técnicas, como a hipnose, a catarsis, junto com o Breuer, depois a técnica de pressão, uma técnica que permitia o fluir da narrativa do paciente, né? Nós temos, então, a técnica, por fim, de associação livre, que não precisava mais hipnotizar o paciente, não precisava mais da colocação das mãos no cérebro do paciente e permitia o livre fluxo da narrativa do paciente. Mas, para isso, o terapeuta precisava ter o que é chamado de atenção flutuante. O que é a atenção flutuante? A atenção flutuante é uma escuta do terapeuta, do psicanalista, que não interfere com juízos, ou, Jerusa, não interfere com sensores. Ele não coloca o sensor para agir diante do analisando, né? Ele permite que o paciente, que o analisando, melhor dizendo, entre num ambiente, num espaço no qual possa falar livremente de todas as suas lembranças, de todas as suas reminiscências, sem que o sensor desse analisando esteja ativo. Então, é verdade que todo histérico sofre de lembranças, de reminiscência. Se você não tivesse reminiscência de nada, não haveria sofrimento. Através dessa lógica, pelo menos, se pode dizer isso. Então, o que é que traz os sintomas histéricos, os sintomas neuróticos? É justamente a reminiscência do que já foi vivido. É aquela voz dentro de mim, relembrando para mim ressentimentos, culpas, traumas que são trazidos à tona de volta. Enquanto o paciente não se sente à vontade com essas lembranças, há uma resistência que causa incômodos e sofrimentos para ele. Então, no que é que aposta, vamos usar esse termo, a técnica de associação livre em parceria com a atenção flutuante, na criação de um espaço onde o incômodo da resistência desapareça. Compreendem? Esse é o segredo da atenção livre e da atenção flutuante e da associação livre. Quando Freud chega ao desenvolvimento da associação livre e compreende a necessidade da atenção flutuante, aí a gente tem, sim, o lastro, uma fundamentação já da psicanálise bem desenvolvida. E processos histéricos começam a ser dissolvidos com mais frequência através do processo da psicanálise. Olha que interessante, eu posso perguntar para vocês assim: vocês sabiam que a psicanálise trabalha num âmbito tão profundo assim, que não se trata de uma técnica feita num final de semana, porque agora está em moda, né? O uso da hipnose agora está em moda de novo. Todo mundo querendo se transformar num hipnoterapeuta agora, para curar as pessoas somente através de sugestões. A técnica de hipnose é uma técnica sugestiva. Então agora, essa história de é preciso co-criar a sua realidade está muito fundamentado na crença de que você pode co-criar a sua realidade, significa que você pode criar uma realidade particular. Mas não é vero, não é correto dizer que olhando para um limão, basta você dizer era limão e agora é laranja, porque continua sendo limão, independente da sua afirmação. Então é muito mais complexo. A estrutura psíquica humana é muito mais complexa do que esse simplismo tão cartesiano
de que as coisas acontecem assim de modo tão cartesiano. Na verdade, o que nós temos refletido todo o tempo em filoterapeia é que cada ser humano tem uma digital diferente. Ora, quando a gente está narrando, quando a gente está repetindo a história da pesquisa de Freud, a gente está narrando a história do desenvolvimento de muitas técnicas. Muitas técnicas foram experimentadas de hipnose, de compressão da cabeça, de concentração, de catarse. Em alguns pacientes elas funcionaram bem, em outros pacientes não funcionaram bem. Então, a psicanálise tem uma verdade fechada? Nem a psicanálise, nem a filoterapia tem uma verdade fechada. Não existe um padrão universal, porque cada paciente pode trazer particularidades muito próprias dele. Então, é preciso um outro viés, uma outra perspectiva. Quando em filoterapia nós falamos de patos filosófico, do que é que nós estamos falando, vocês lembram? Qual é o termo com o qual eu gosto de traduzir patos filosófico? Chama-se abertura. A devolução da abertura na alma do coparticipante. Se você quiser, do analisando. Quando você diz deixar alguém livre de censor, você está dizendo deixar alguém livre do superego. Livre no sentido de que você agora não traz consigo o seu juiz particular. E quando eu estou dizendo não traz o seu juiz particular, eu estou dizendo você não tem a receita absoluta do padrão universal sobre as pessoas, nem sobre si mesmo. Você é uma autodescoberta para si mesmo. Você se descobre todos os dias. O processo de autoconhecimento é um processo infinito. É preciso ter muito cuidado com técnicas que engessam, técnicas que calcificam a alma humana dentro de uma linha sectarista, unilateral. Quando a gente fala de atenção flutuante, nós estamos dizendo o psicanalista precisa ter uma atitude dentro de uma clínica de não interferência, do máximo de não interferência sobre o processo do analisando. Porque a cura só acontece no espaço da técnica de associação livre, o espaço de cura só existe na associação livre, na mesma medida em que é permitida ao analisando a ausência de um censor que o permita se sentir à vontade com as lembranças de seu próprio processo. É nisso que reside a mágica, entre aspas, de um processo dessa natureza, ok? Muito bem, Daiane, que pergunta você tem a fazer sobre tudo que foi dito até aqui? Muito bem, eu estou dizendo para você, há uma infinitude adiante e uma infinitude atrás. Olhando para a nossa história, é possível também indeterminar a estrada que podemos percorrer para trás. Quando Freud vai do inconsciente para o id, quando ele evolui nos conceitos, é porque ele começa a levar em consideração um aprofundamento sobre o aparelho psíquico. Agora, o inconsciente não é mais do mesmo tamanho que era antes. É possível que agora dentro de nós tenha uma ancestralidade muito maior do que o que nós imaginávamos antes, do que meras ocorrências na espaço-temporalidade de traumas localizados, como acidentes numa determinada época. É possível agora que nós tenhamos uma abordagem, possamos fazer uma viagem que vá muito além do espaço uterino. Ou seja, Freud é um pesquisador que não fecha nem para trás nem para frente. Ele permite a evolução de um estudo psicanalítico, de uma investigação teórica, de uma investigação, inclusive, sobre técnicas, de uma investigação sociocultural cada vez mais aprofundada. Na prática, nós estamos falando de nós. Quem sou eu, junto com os meus traumas? Como é que eu produzo os meus próprios traumas? O que é que o meu recalcamento pessoal pode ocasionar em mim? Quais são as minhas próprias histerias? Quais são as histerias que podem ter sido desenvolvidas numa pessoa próxima a mim?
em filhos, em pai, em mãe. A psicanálise não é simplesmente do ambiente médico, mas é desenvolvida numa perspectiva aonde você possa também ser um livre pesquisador, porque ela também é um caminho de autoconhecimento. Através dela, você tem um autoconhecimento responsavelmente bem desenvolvido. Ela também é uma técnica de autoconhecimento e talvez principalmente de autoconhecimento. Ela precisa ser investigada na interação com várias outras disciplinas, com a filosofia, com a ciência, com a arte, com os aspectos socioculturais. Como é que eu posso me beneficiar enquanto observador de mim mesmo? Nós temos falado de algo muito importante na psicanálise, chamado mecanismos de defesa. E aí eu tenho provocado a vocês a descobrirem quais são os seus mecanismos de defesa. Eu uso mais o mecanismo de racionalização, de regressão. O que é cada mecanismo de defesa que eu uso? Como eu os utilizo? O que é que eu estou tentando evitar? Qual é o espaço no qual eu não estou querendo entrar quando uso esses mecanismos de defesa? E já é um grande passo quando nós nos tornamos conscientes de nossos mecanismos de defesa. Já é um grande passo no autoconhecimento. Por que é que eu uso fantasias religiosas? Por que é que eu uso um véu de indiano quando pertenço à cultura brasileira? Por que é que eu me visto numa linguagem semiótica? Eu assumo um lugar de oriental. Eu coloco uma túnica oriental para me apresentar ao público. Por que é que eu me carrego com esse tipo de simbolismo? Por que é que ela é tão forte na minha expressão de vida? Por que é que eu me visto tão fortemente com a minha cultura e, às vezes, sou imitativo? Eu tenho um mecanismo de defesa da imitação. Eu imito Gandhi, eu imito Prabhupada, eu imito Osho, eu imito qualquer outro iluminado e me visto com as fantasias, com a roupagem, com a eicacia desses iluminados, desse povo, dessa outra cultura. É por uma liberdade flutuante que eu tenho, ou é porque eu estou condicionado e amarrado a alguma coisa? É porque eu me tornei sectariamente amarrado a alguma coisa? Ou seja, é porque eu desenvolvi algum transtorno compulsivo, obsessivo e não estou percebendo? Porque me sinto muito bem numa instância de prazer? Essa metapsicologia deve ser usada constantemente. Porque eu uso as técnicas que uso, ao que elas me levam, aonde quero chegar com elas e por que eu quero chegar num determinado ponto. É um processo a partir do qual o pensamento se debruça sobre si mesmo, o observador se debruça sobre si mesmo, olha para si mesmo e tenta entender qual é a sua construção interna. O que você acha disso, Vanusa? Professor, é bem profundo, né? Eu estou aqui tentando fazer associações e consolidar aqui um entendimento disso. Ainda estou digerindo, falar bem a verdade. O que te chama mais atenção na nossa fala de hoje? O que eu gostei muito de ouvir, e que tem faz muito sentido para mim, da técnica da associação livre, que é o fato de você permitir sem julgar, né? Permitir deixar o seu cliente ou o seu paciente, assim como seja, né? Acessar suas memórias mais profundas desde que ele esteja confiante ou tranquilo ou seguro de que não vai ter julgamento. E isso mostra o quanto o julgamento nos prejudica, desde que seja aquele que a gente traz, né, tão rigoroso para a gente, como o que a gente faz para o outro também, né? Como é cruel o julgamento.
Uhum. Quando você consegue se sentir a ponto de quando você consegue se sentir sem ele, você acessa essas memórias e se trata, vamos dizer assim. Não sei se eu entendi correto. É por esse viés, e eu poderia dizer que em filoterapeia, na técnica de filoterapeia, nós dizemos não há patos filosófico, não há abertura de alma e, portanto, não há reintegração com a plenitude se não há esse espaço de abertura. Nós chamamos de abertura, né? Onde você está livre da unilateralidade. Não é isso que a gente vem dizendo, Tarciane? Né? Agora tem ficado cada vez mais fácil a gente consolidar os conceitos em filoterapeia. Porque em filoterapeia o que se busca é o pathos, a abertura, aquele talma que nos é uma clareira e que nos permite um espaço livre de alma.